Muito bom, pessoal. Começando a nossa aula de número 4, é isso? Aula de número 4. Tá vendo? Rapidinho o tempo vai passando e quando a gente vê, já um mês já está passando, já está indo. Eu quero começar essa aula de número 4 perguntando se vocês, ou quais são as dúvidas que vocês ainda têm a respeito daquilo que nós já vimos dentro do assunto fases psicossexuais do indivíduo, da criança. A gente viu a fase oral, a gente viu a fase anal, a gente viu a fase fálica e nós estamos entrando, falamos um pouco a respeito do complexo de Édipo e como o complexo de Édipo é uma das fases mais importantes da formação psicossexual. Nós vamos falar ainda essa aula também, trazendo um pouco a luz da teologia cristã para a gente entender e poder transicionar o nosso paciente, o nosso cliente, da visão freudiana para a visão cristã. A respeito da fase psicossexual, dessas três que nós já vimos, vocês têm alguma dúvida? Posso perguntar então para qualquer um de vocês aí, para me explicar a respeito da fase oral, a respeito da fase... Em relação a todas essas fases, em nenhuma delas, não me recordo, me perdoe se eu estiver errado, a gente não falou sobre a interação de fala da criança com o pai e com a mãe. Eu sei que a gente está falando da parte mental, mas eu creio que a fase de interação, de falar, o que pode ser, deixa eu ver se eu consigo reformular aqui. A criança, obviamente, conforme ela começa a falar, começa a se expressar, começa uma fase de dúvidas, de questionamentos, né? A gente não falou muito sobre esse quesito em específico, sobre fala de criança. Eu creio que pega as duas primeiras falas, que são as duas primeiras fases, são as duas primeiras fases que a criança está começando a interagir realmente, né, com o pai e com a mãe, né? Deu para entender? Isso. A fase oral, que é a primeira, ela traz aquela interação do ser humano com a mãe e com o mundo. Só que ali, até do zero anos de idade até os 18 meses... Oi? A gente se prende mais nessa atenção total que a mãe vai dar a esse bebê, e ele vai aprender a se relacionar, vai começar a aprender a se relacionar com o mundo, né, na fase oral. Ele vai perceber, dependendo da atenção da mãe, dos pais, se o mundo é um lugar seguro para ele, se não é, se essa criança vai ser acolhida ou se ela vai ser abandonada, enfim. É onde, lá na fase oral, a primeira fase, ela é onde ela vai formar aí a sua base de confiança básica, tá? Então, se a criança é bem cuidada, vou só passar rapidinho, se a criança é bem cuidada, ela entende que o mundo pode ser um lugar seguro, né? E nessa fase é que a gente percebe nas nossas sessões com o indivíduo adulto se ela teve privação ou excesso de aleitamento materno, de cuidado, aquela coisa toda, que vão fazer com que a busca por satisfações orais, comer demais, falar demais, ou então uma dificuldade profunda de confiar na provisão de Deus, ou de confiar nas pessoas, na fase oral que tudo isso vai se desenvolver, tá? A segunda fase, que é essa que você está perguntando, é a fase anal. E aí, já falei a respeito do termo, o termo é esse, porque quando a criança ela aprende, ela vai começar a aprender a usar, a controlar o esfíncter, essa é a palavra. Ela vai começar a entender que ela consegue
fazer o cocôzinho na hora que a mãe e o pai pede para ela fazer, onde o pai e a mãe pede para ela fazer, já começa a deixar de fazer o xixi nas fraldas, o cocô nas fraldas, ela começa a aprender a respeito de limite e de autonomia. A gente não focou muito aqui na questão da fala, porque essa fase ela é mais para entender a questão do regramento. Pode, não pode. É dos 18 meses até os 3 anos de idade que a criança vai ouvir a maioria dos nãos. Dos nãos. Não pode, não suba, não põe o dedo na tomada, não coloque na boca. Não, e ela começa a aprender a falar, e aí todo mundo, ai que lindo, falou papai, falou mamãe, aquela coisa toda. Então é nessa fase que essas coisas vão acontecendo. Ela aprende a ir no banheiro, ela começa a lidar com as regras, ela começa a perceber também que o mundo não gira interna dela, ao redor dela, melhor dizendo, o mundo não gira ao redor dessa criança. É nessa fase que começa uma introdução da castração do narcisismo clássico da criança. O que é o narcisismo clássico? É isso que eu acabei de falar. É a criança achar que o mundo gira em torno dela e que qualquer choro, qualquer pedido, todo mundo vai correr para atender. Isso vai parar de acontecer. A criança vai começando a experimentar os limites. E esses limites vão proporcionando à criança autocontrole. Ok? Na questão da fala, o ser humano ele é modelo de imitação. Então, se a criança, por exemplo, a criança ela está ali ouvindo o pai falar em português, a sua língua materna, ouvindo a mãe falar em português, e à medida em que ela está exposta a esse ambiente, ela vai aprendendo a falar também a língua portuguesa. Se na família dessa criança tivesse alguém que falasse inglês e uma outra pessoa falando português, ela vai aprender os 2 idiomas, tá? E aí mostra a capacidade, a facilidade da criança. Tem que desencostar aqui, senão vai derrubar. Só um pouquinho. Aí a facilidade da criança de aprender. Ser humano é modelo de imitação. Então, lá no consultório, falando de forma prática, a pessoa vai dizer assim: eu não sei porque eu sou assim. E aí vai conversando com ela, vai trazendo à luz das questões psicanalíticas e tal, ela vai perceber que ela se parece muito com o pai, ou se parece muito com a mãe, e ela geralmente vai dizer assim: eu não sei quando eu aprendi, não sabe porque era uma fase onde ela tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí não se lembra de ter aprendido, mas aprendeu porque tinha capacidade de aprender na fase anal, tá bom? Então é mais ou menos aí dos 18 meses aos 3 anos que a criança na fase anal, ela vai aprendendo limites, ela vai aprendendo autonomia, ela vai aprendendo a falar, porque ela vai estar exposta no cotidiano dela a todas essas situações linguísticas, mas isso vai começar a fazer diferença ou não lá no complexo de Édipo, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Pastor, boa noite a todos. Eu também gostaria de tirar uma dúvida. É sobre o complexo de Édipo. É possível uma pessoa desenvolver, atrasar essa fase fálica? No caso já adulto, ele desenvolver? É possível isso? É possível. Eu vou dar um exemplo. Hoje estava conversando com a minha esposa, um pouco antes aqui da nossa aula. Vou usar o exemplo dela aqui. E ela falou assim: amor, eu estava pensando aqui, eu mamei até... Ela deu risada aqui, não precisa ter vergonha. Na aula passada eu falei que o meu irmão, ele também mamou até 8 anos de idade. Eu falei, acho que na primeira ou na segunda aula, que eu mijei na cama até 4, 5 anos de idade. Gente, não estamos aqui para ter vergonha de nada, a gente está aqui para aprender. Ela riu aqui, né? E ela falou assim: eu acho que eu mamei até 6 ou 7 anos. Aí eu comecei a perguntar, me interessou o assunto. Eu falei: mas por que você mamou até 6, 7 anos? Ela falou assim: porque quando eu era bebê e eu era
recebia da minha mãe um aleitamento materno, na idade correta, ali de 1 ano, 1 ano e meio, a minha mãe precisou passar por uma cirurgia, e aí ela introduziu a mamadeira, e eu fiquei mamando até 7 anos. Aí eu expliquei para ela que pode ser que a mãe dela tenha permitido que ela ficasse mais tempo mamando a mamadeira, por causa ela quis compensar essa falta que houve lá no aleitamento materno, quando a mãe dela precisou passar pela cirurgia e ficou longe dela enquanto bebê, aquela coisa toda. É perfeitamente possível acontecer isso, uma das fases psicossexuais serem atrasadas por alguns motivos, né? Às vezes um dos responsáveis, ou o pai ou a mãe, falece, ou vai embora, ou se separa, ou a criança ela é cuidada pelos avós, ou alguém que imite um pouco a figura aí do avô ou da avó, alguma coisa assim. Às vezes acontece sim, tá? E aí, claro, com certeza, vai trazer algum tipo de prejuízo que essa criança vai expor mais lá na fase adulta, tá? Mas aí a gente vai falando à medida que a gente vai chegando nas fases aí, tá bom? Mais alguma dúvida? Vou dar outro exemplo para vocês. Eu dava aula lá em Tatuí, na minha cidade natal, no colégio, a filha de um irmão da igreja que nós frequentávamos junto, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela já com 4, 5 anos, ou um pouquinho mais do que isso, 5 ou 6, isso, ela não conseguia controlar o esfíncter, não conseguia controlar a questão de fazer, né, as fezes ali na roupinha, né, na calcinha, e sempre fazia. As professoras ficavam bravas porque elas ensinavam, elas colocavam essa criança, essa menina, para ir no banheiro junto com as outras crianças naquele horário, geralmente depois do lanche, da comida, aquela coisa toda. E sempre o nome dela é Isadora. E sempre a Isadora fazia o cocôzinho na roupa. E as professoras ficavam elas sabiam que todo dia isso ia acontecer, e tinha que limpar, e tinha que conversar com a mãe todos os dias, e nada que fizesse resolvia isso. A gente começou, porque o pastor da igreja na época não era eu era presbítero da igreja na época, mas muito amigo do pastor, e ele é formado também psicanalista. E eu perguntei na época para ele, acho que 2012, 2013, tem muito tempo isso. Eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele falou: olha, para ela, o que ela faz na visão dele, no estudo dele a respeito da criança, o que ela está fazendo é um presente que ela está entregando à professora, aos pais, e ela se sente tão bem em alguns momentos do dia, da vida dela, que ela faz ali. E aí as pessoas estão reprimindo algo que na verdade ela está entregando como presente. Eu tive dificuldade no começo de entender isso aí, mas depois, observando como os animais, principalmente os cães, os gatos, eles desenvolvem os seus relacionamentos com os seus donos, eu fui percebendo que aquilo que o psicanalista na época, o pastor, falou, tinha um pouco de sentido. Porque às vezes a gente chega em casa e o cachorrinho de estimação e tal, ele fez o cocôzinho bem na onde a gente vai passar, na entrada, aquela coisa toda. E eu comecei a entender a cabecinha da Isadora a partir desse estudo a respeito dos animais e tudo e tal, como os animais se relacionam com os seus donos, com o mundo, e ficou muito fácil para mim de entender. Aí a gente começou a conversar, comecei a conversar com as professoras, isso lá em 2013, 2014. Comecei a conversar com as professoras, começamos a conversar com ela, e aí quando ela passou dos 6 para os 7 anos, ela começou a usar o banheiro, ela começou a conseguir controlar o esfíncter, e hoje é uma moça bonita, está aí, já deve ter já uns 20 anos, 21 anos, acho, coisa assim. E essa fase passou,
e deu tudo certo, mas ela teve a sua fase anal um pouco mais estendida. E isso na adolescência trouxe alguns prejuízos para ela. Ela foi um pouco. Ela não foi rebelde de causa, mas ela gostava de vestir aquelas roupas mais, né, voltada para o emo, aquela coisa toda. Teve uma época que ela queria ter uma parceira do mesmo sexo, essa coisa toda. A gente vai falar a respeito disso ali mais no complexo de Édipo, mas atrasou um pouquinho a fase anal, atrasou um pouquinho a fase na adolescência, tá? Tudo que acontece de extraordinário em qualquer uma das fases de formação do indivíduo, da criança, vai trazer algum tipo de prejuízo, algum tipo de situação ao ser humano adulto, tá? Isso é fato. É por isso que a gente está começando já as nossas aulas aqui aprendendo a respeito disso. A gente podia começar com negação, podia começar com neurose, com psicose, mas vamos entender o ser humano lá no comecinho, à luz dos estudos de Freud e à luz da Bíblia, para que a gente possa já trazer algum tipo de acolhimento para esses pacientes que vão chegar no nosso set analítico com essas demandas aí, tá bom? Mais alguma dúvida? Lá no finalzinho da apostila da semana passada, a gente tem duas perguntas ali no exercício de fixação, tá? É ali, ó, exercício de fixação. É uma pergunta para nós. Como a fase anal se relaciona com o conceito bíblico de domínio próprio? Tá? E aí, dentro do que a gente falou na semana passada, um pouquinho a respeito do complexo de Édipo, né? De que maneira a resolução, o resolver o complexo de Édipo, auxilia na aceitação de limites e autoridade na vida adulta? Alguém quer tentar responder? Não precisa brigar entre vocês, não. Pode ser um, depois o outro. E não tem medo de errar também, não. Essa fase seria submissão a Deus, né? Submissão aos desejos, às vontades de Deus. Seria mais ou menos isso. Nós não temos um aprendizado que nós não temos controle sobre a nossa vida, e sim que tudo pelo menos é o que eu vivo, tudo na minha vida depende exclusivamente da vontade, do desejo de Deus, né? Uhum. Quem concorda com essa fala do Emerson? Cadê? Não vi ninguém concordando aí. Cadê? A Maria? Pastor, repete a minha pergunta, por favor. Como a fase anal se relaciona com o conceito bíblico de domínio próprio? Na fase anal, a criança ela vai aprender a controlar o esfíncter, ela vai aprender a receber o não, ela vai vai comer na hora que o pai quer, na hora que a mãe quer, ela vai dormir na hora que a mãe quer, o pai quer, ela vai usar o banheiro na hora que o pai e a mãe estabeleceu, né? E aí ela vai começar com esses nãos a desenvolver o controle do seu próprio corpinho, ainda que de forma pequena, né? Ainda que sem consciência disso, mais inconsciente do que consciente. Mas vai chegar uma hora que ela vai ter vontade de fazer cocô e vai dizer para a mãe assim, estou com vontade de fazer cocô. A mãe fala assim, espera até chegar em casa. E ela vai conseguir chegar até em casa. Como que essa fase se relaciona com o conceito bíblico de domínio próprio? Então, eu acredito que o domínio próprio e como é que é? A confiança e o domínio próprio, né? Uhum. A confiança é na crença, não acreditar que dá tempo de fazer.
Tá, e a questão do domínio próprio? Então, aí você começar também a acreditar que Deus provê. Deus provê, aí a gente volta para a fase oral, não é anal. Deus provê é quando a criança recebe tudo que ela precisa. E se a mãe faz isso da forma correta, a criança cresce entendendo que não precisa ter medo de nada, porque o pai e a mãe vão cuidar daquela criança. Ela, quando tiver adulta, ela vai olhar para o Pai do céu, o Pai das misericórdias, e falar assim: se a minha mãe na terra, o que Jesus disse, se a minha mãe na terra, que é mal, consegue cuidar de mim, quanto mais o meu Pai no céu vai continuar cuidando. A criança vai conseguir desenvolver essa relação com Deus a partir da paternidade perfeita. Agora, se ela teve alguma falta de pai ou de mãe, pode ser que ela chegue na fase adulta e pense assim: se a minha mãe não conseguiu cuidar de mim que eu estou vendo, quanto mais um Deus que eu não vejo não vai conseguir cuidar de mim. Ela vai ser insegura. Pode ser que seja insegura. Mas na fase anal, é a fase que ela está começando a aprender a controlar os seus desejos, as suas vontades. Aqui, o ego dela, a vontade, está querendo ir no banheiro, mas ela está andando na calçada e falta 50 metros para chegar na casa dela ainda. Aí ela fala: mãe, tô apertada, preciso ir no banheiro, quero fazer cocô. A mãe fala assim: aguenta, porque só falta um pedacinho, a casa está ali, você já está vendo. A gente tem que chegar lá e chegar no banheiro e baixar a tua roupa para poder fazer o número 2. Então, ela vai dominar a vontade dela de ir no banheiro até chegar na casa. Como que essa fase se relaciona com o conceito bíblico de domínio próprio? O que é domínio próprio? Domínio próprio é só fazer aquilo que a palavra de Deus não quer que a gente faça? É isso que é domínio próprio? Não. Pastor, eu coloquei aqui que a semelhança, né, das fases com o domínio próprio, da fase anal, porque quando a criança começa a ter uma noção de disciplina, ela começa a reter os desejos e ela começa a ter autonomia de saber o que ela quer. Assim como o autocontrole, né, que a gente sabe que são desejos, né, impulsos, a gente age por impulso, são comportamentos que a gente precisa controlar. E a semelhança que eu coloquei nessa fase anal, a associação é essa. Quando a gente junta o que o Emerson falou com o que a Andy está falando, e parte do que a Maria falou, é isso aí mesmo, tá? Quando o paciente vem para o seu consultório, para o seu set analítico, ele está falando assim: eu não estou conseguindo controlar os meus desejos, eu não estou conseguindo, eu sei que não pode fazer, mas eu acabo fazendo, eu sei que não pode falar, mas eu acabo falando. Certamente você vai identificar que na fase anal houve algum probleminha ali na comunicação entre pais e criança, né, e paciente, e aí você, através do conhecimento dos conceitos bíblicos, você vai trabalhando isso na vida daquela pessoa. É claro que é o Espírito Santo que vai fazer com que o domínio próprio seja gerado no coração dessa pessoa. Mas quando ela sabe a causa, fica mais fácil dela trabalhar. É isso que a psicanálise faz. A psicanálise investiga o que está acontecendo com aquele adulto, através do que aconteceu na infância dele, quando se tem os elementos, é claro, e aí, a partir daí, ele faz com que aquela pessoa entenda, perceba que o que está acontecendo com ela, qual é a causa daquilo, e sabendo a causa, é mais fácil tratar o efeito. Porque o remédio a gente já sabe. Se uma pessoa sentar lá no divã, numa cadeira, no sofá, na sua frente lá, e falar: olha, eu não estou conseguindo ter domínio próprio. Qual que é o remédio? O remédio é o Espírito Santo. O remédio é falar assim: minha filha, meu filho, você precisa dar espaço, dar lugar para o Espírito Santo agir na sua vida para que você possa ter domínio próprio. Mas a pessoa sabe qual é o remédio que tem que tomar. A receita ela já tem. Agora,
O que acontece é que muitas vezes ela não consegue, não tem força, não reúne fé, muitas vezes, porque ela não sabe a causa, ela não sabe o que causou isso, de onde vem isso. É a partir dessa investigação do terapeuta, do analista, que ela vai entender, ela vai ter sentido, ela vai perceber, nossa, então uma coisa que aconteceu lá na minha infância está fazendo com que eu aqui tenha determinados desafios, sinta, né, que existem alguns desafios para que eu avance nessa situação. E aí, o que você vai trabalhar com essa pessoa? Porque a primeira coisa que ela vai pensar é assim, mas então a culpa não é minha, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai que sumiu, a minha mãe que não cuidou de mim. Aí a gente vai trabalhar o que na vida dessa pessoa? Fale, Maria. Responsabilidade. E o que mais? Domínio próprio. Não, domínio próprio ela vai autorresponsabilidade, mas agora você não é uma criança mais e você já sabe qual é o problema, você já foi na raiz do problema. Mas ela está culpando a mãe ou o pai ou a avó ou alguém. O que você vai trabalhar na vida dessa pessoa além da autorresponsabilidade? Oi? Respeito. Com o próximo, honra. Essa aí também, mas tem uma que é a palavra-chave do Evangelho. Qual é o... Perdão, isso aí. Perdão. Quando essa criança, adulta agora, lá no seu consultório, ela entender que a culpa não... Para ela entender que a culpa não é mais da mãe, não é mais dela, mas mesmo assim ela vai querer jogar na mãe, no pai, na avó, no tio, na pessoa que cometeu alguma violência contra ela, alguma coisa assim, aí o que vai acontecer? Ela vai querer culpar, ela vai falar, não, isso... Que aí a gente vai entrar numa fase que chama negação, mas é mais para frente. Não, a culpa não é minha, ela não vai dizer para você, mas dentro dela fala assim, a culpa não é minha, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. E aí a gente vai trabalhar a autorresponsabilidade. Agora você é um adulto, você já sabe qual é o problema e você não quer mudar. Aí ela fala, não é que eu não quero mudar, e ela não fala diretamente, ela fala através dos conteúdos que você vai receber dela. Ela fala, eu não quero mudar, eu não quero mudar. Mas por que ela não quer mudar? Porque ela não consegue perdoar. Então a gente trabalha o perdão, entende? Ah, mas como é que eu vou perdoar? Minha mãe, ela sabia que ela tinha que dar o melhor para mim, ela sabia que tinha que cuidar de mim, ela deixou eu fazendo nas calças e passando vergonha na escola, aquela coisa toda. Aí a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar o seu pai, a sua mãe não são perfeitos. Aí a terapia cristã é melhor do que a freudiana, porque ela vai trabalhar isso. Agora, Deus é perfeito. Deus não erra, Deus não chega tarde, Deus não te abandona, Deus não te expõe em público, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, e depois a gente fala o que Deus faz. Deus faz isso, te ama antes de você nascer, escolhe para que você nasça, mesmo sendo imperfeito, Ele coloca você numa família porque Ele quer ter você como filho dele, Ele te proporciona salvação, te ajuda a perdoar, te ensina o que é perdão, entrega Jesus, te ama primeiro, aí você começa a trabalhar um monte de coisa, e essa criança adulta, ela sai do consultório achando que ela é a melhor pessoa do mundo e preparada para aceitar esse pai de coração e mente aberta, porque ela percebe que não existe nada melhor do que esse pai. Para aqueles que já fizeram terapia comigo, que estão nesse grupo aí, sabem muito bem o quanto eu já trabalhei ou estou trabalhando a questão da identidade em Deus e da paternidade em Deus, e eu estou fazendo o quê? Tratando com vocês das fases psicossexuais da criança. Entendeu? Né, Maria? Tá vendo? E eu não estou expondo a Maria, não, porque eu sei que a Maria ela não tem vergonha, mas é fácil falar. Pode me mencionar quando for preciso ter vergonha, não, porque eu preciso consertar muita coisa mesmo. Eu vou ter que consertar. Muito joia, tá? Eu vou deixar a pergunta 3 aqui do complexo de Édipo para depois, porque a gente vai falar um pouco dele agora então aqui. Vamos na apostila de novo aí. Eu quero andar com vocês um pouquinho aqui para que a gente
desenvolvo esse assunto hoje bem, bastante, tá? O complexo de Édipo, então, deixa eu ver aqui se fica direitinho aqui a tela, para não cortar nada. Aí. O complexo de Édipo é a formação da consciência, tá? É dele que a gente sai do caos original e passa, então, à necessidade da lei. Para a gente compreender a estrutura da mente humana, nós precisamos olhar para o ponto onde a ciência psíquica e a antropologia cristã se cruzam. E aí a gente vai lá no estado de homem perverso, tá? É o estado inicial do ser humano. Quando o ser humano ele é concebido, segundo a própria Bíblia, ela vai dizer, através do salmista, que ele fala assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista não está querendo dizer que o pai e a mãe deles, como muitos acham aí, ou pensam, eles estavam num relacionamento ali de adultério, ou de fornicação, ou de promiscuidade. Não é isso que ele está dizendo. É porque ele sabia que o ser humano ele já nasce debaixo de desobediência lá desde o Éden, desde Adão e Eva, quando eles deliberadamente decidiram desobedecer a Deus, tá? Porque pecado é quando eu tenho a capacidade de desobedecer às leis morais de Deus, tá? Então, na perspectiva psicanalista, depois a gente vai ver a cristã, Freud ele afirmava que o bebê nascia, isso aqui é psicanalista, aqui é a ciência. Ele afirmava que o bebê nascia ou nasce em um estado de perversão polimorfa, tá? A morfê da criança, a formação, a essência, ela nasce em perversidade. Isso para Freud significava que a criança pequena é por impulso, tá? Isso lá naquela primeira lição que eu dei a respeito do consciente, inconsciente e inconsciente, né? Inconsciente, consciente e pré-consciente. Ele também, depois, no segundo ensaio, chamou de id. É tudo que está lá no mais profundo da criança, no inconsciente dela, na mente dela, é tudo aquilo que ela nem sabe, mas tem a capacidade de fazer, é tudo que ela quer buscar como satisfação imediata dos seus desejos e prazeres. Por exemplo, às vezes a criança está mamando e ela do nada, ela morde o bico do seio da mãe e ainda acha graça quando a mãe fala ai, reclama, aquela coisa toda. O ser humano, para Freud, ele nasce sem filtro, sem moral, sem barreiras. Aquela criança quer ser o centro do universo dos seus cuidadores, a gente chama isso de narcisismo clássico. Tá bom? Essa é a perspectiva de Freud. Freud não estava muito longe da Bíblia, porque quando a gente olha para a Bíblia, e aí vem a perspectiva cristã, esse quadro freudiano assemelha-se perfeitamente à doutrina do pecado original e da concupiscência, né? A gente sabe, os cristãos, a gente entende isso, à luz da Bíblia, que nós nascemos com uma natureza inclinada para o próprio ego, o egoísmo primordial. A gente nasce querendo sempre fazer aquilo que nos convém, aquilo que o ego, aquilo que o eu, ele coloca como vontade. A gente tenta isso. Acontece muitas vezes quando nós queremos ter o controle da nossa vida, né? A gente tenta se colocar no lugar de Deus, exigindo que o mundo gire ao redor da gente e de todas as nossas vontades carnais, tá? Então, se o ser humano permanecesse nesse estado, a civilização e a vida comunitária seriam impossíveis, tá? Alguns pensadores, como Thomas Hobbes, e tem um outro que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, Jean-Jacques Rousseau, eles falavam a seguinte coisa, eles concordavam entre eles que o ser humano
é o lobo do próprio ser humano. E tem algumas frases que existem por aí que a gente já viu, que fala assim, ó, existem dois tipos de pessoas dentro de nós, o bem e o mal. E aquele que nós alimentarmos é o que vai se sobressair. E às vezes o ser humano ele quer alimentar mais o lado da maldade dentro de si, aquela coisa toda. E aí, se o ser humano permanecesse nesse estado, então, a civilização e a vida comunitária seriam impossíveis. Aí vem o regramento, vem a política, vem o Estado tentando, né, difundir, muitas vezes ser até mais forte do que a família, o casamento, que são as primeiras instituições sociais que Deus criou e colocou na terra. E é aqui, é nessa hora que entra, então, o complexo de Édipo como um operador da ordem. Tá? O que o complexo de Édipo faz? Lembra daquele desenhozinho do id, do ego e do superego? Quando a criança nasce, ela já nasce com o id, ela nasce com o desejo carnal e todas as pulsões possíveis, a pulsão de morte ou a pulsão de vida. À medida em que ela vai crescendo e chega no mundo externo, ela começa a desenvolver a vontade, o ego. E aí, quando ela vai crescendo e vai deixando as primeiras fases psicossexuais, ela vai então entrando no complexo de Édipo, ela vai formando o superego. Tá? O superego, lembra que eu falei para vocês? O id é aquilo que está escondido, são os desejos mais vis, mais horríveis, horrendos. O ego é a vontade, é aquilo que a gente quer fazer. Muitas vezes o ego vai lá no id buscar alguma coisa para trazer à tona, e aí essa vontade, esse ego, precisa perguntar para o superego, que é o juízo, que são os limites que nós temos, que são dados lá no complexo de Édipo pelos nossos pais, geralmente pelo pai, e aí pergunta se pode ou se não pode, e podendo faz, não podendo reprime, suprime, recalca essa vontade novamente, tá? Então, é isso. O complexo de Édipo, então, ele ocorre geralmente entre os 3 anos de idade e 5, 6 anos de idade. E não deve ser entendido de uma forma puramente literal ou biológica, mas ele precisa, e a gente precisa entender qual é o seu valor simbólico. A gente vai falar muito sobre simbologia na psicanálise, tá? Então, primeira coisa, quando a criança ela começa a passar pelo complexo de Édipo, ela estabelece um vínculo profundo e possessivo com a sua mãe, ou principal cuidador. Ela quer ser tudo para aquela mãe ou para aquele principal cuidador. Ela acha que não existe mais ninguém, só existe ela. E está aí, muitas vezes, a dificuldade das crianças que vêm próximas aos seus irmãos. É muito bom que uma mãe consiga ter ali um filho, dois anos depois outro filho, 2 anos depois outro filho, porque as crianças elas vão passando de uma fase para outra e vendo o que está acontecendo com os que vêm primeiro, elas vão entendendo melhor esse processo. Né? Eu atendo um jovem aqui na cidade de São João del Rei, 30 e alguns anos, e ele tem 2 crianças. Ele tem um de 5 anos e ele tem um de 1 aninho. Fez agora, acabou de fazer 1 aninho. E ele está, assim, espantado como que os 2 são diferentes um do outro, mas como que o pequeno de 1 ano tem aprendido, assim, muito rápido as coisas com o de 5. Mas no começo, antes do bebezinho de 1 ano nascer, quando a mãe ainda estava grávida, o de 5 anos, que na época tinha 4, ele apresentou vários comportamentos que não eram comuns a ele antes de saber que a mãe estava grávida. Mas a partir do nascimento do bebezinho, ele assumiu o papel de protetor e de professor do pequeno, e aí tudo mudou. Mudou, é muito interessante. É muito bom se todos os pais conseguissem ter os filhos na mesma batida, ali, na mesma toada, porque isso ajuda
na formação psicossexual da criança. Mas, falando aqui do complexo de Édipo em caráter aqui, primeira coisa dentro do complexo de Édipo é o desejo de totalidade. A criança, ela estabelece um vínculo possessivo, profundo com a mãe, tá? Ou o principal cuidador. Ela quer ser tudo para essa mãe. Aqui ainda nós temos o narcisismo clássico. Não, tudo tem que ser para mim, tudo tem que ser a hora que eu quero, e aí o pai entra e começa, né? A mãe fala assim, você está me desobedecendo, eu vou esperar o seu pai chegar, e eu vou contar para o seu pai, e ele vai dar um jeito em você. Aí o pai vira o vilão, porque ele começa a castrar essa criança. O número 2, vem a intervenção do pai. O pai, ele toma aí o papel do legislador, ou do juiz, melhor dizendo. Legislador é o que cria a lei, né? Do juiz. O pai, ele vira a própria lei. Nessa dinâmica, ele entra como um terceiro elemento. E aí vem o simbolismo, ele funciona como um corte simbólico. O pai vem e castra essa vontade da criança. A castração aí não é que tirou um órgão genital, não é isso. A castração aí é que o pai chega e fala assim, olha, quem manda aqui sou eu, não é você. Às vezes ele fala, nem a sua mãe manda, quem manda sou eu. Se bem que hoje em dia é mais complicado dizer isso, né? Mas na época de Freud era mais ou menos assim, né? Então ele vem e funciona como um corte simbólico, ele castra essa criança, vai mostrando para ela que o mundo não gira em torno dela, que ela não domina essa mãe, porque essa mãe, ela responde em primeiro lugar ao pai, e é o pai que entra com essa lei, tá? Com essa mensagem implícita da função paterna, que é dizer para essa criança, com atitude, não ficar falando para a criança, mas a atitude do pai vai dizer para essa criança, você não é o centro do mundo da sua mãe, e essa mãe, ela não é sua. Há uma lei fora de você e fora da sua mãe que você precisa aprender a respeitar. Aí vem, número 3, a castração simbólica, então. Na psicanálise, aceitar esse limite é chamado de passar pela castração. Para o cristianismo, esse é o primeiro exercício de mortificação do ego, ou seja, de mortificação da carne, de mortificação da vontade, e também a gente chama isso de renúncia. É quando eu entendo a palavra de Jesus que diz assim, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, e depois tome a sua cruz e me siga, né? Então, a castração no cristianismo é o primeiro exercício de mortificação do ego e da renúncia. A criança é forçada a sair do seu narcisismo e reconhecer que existe o outro, não vai fazer só a vontade dela. Vai fazer a vontade da mãe, vai fazer a vontade do pai. Olha, hoje você vai ficar com a sua avó, porque eu e a sua mãe, nós vamos tirar um tempo para nós, um tempo de casal. E a criança fica, não, eu não quero ir para a casa da minha avó, eu não quero ir. Às vezes a avó é muito boazinha, a criança quer, né? Mas geralmente quando a criança é muito apegada também com o pai e com a mãe, ela não vai querer no primeiro momento. Só depois que ela ganha, né, Maria? Ela ganha bombom, sonho de valsa, ouro branco, Coca-Cola. Daí, na casa da avó, ela pode fazer tudo, ela quer ir. Por exemplo, a gente vê na escola, eu estou aqui no colégio, que eu trabalho, a primeira semana a criança chora, a criança fica gritando 1 hora, 2 horas, a criança não quer saber da professora, mas à medida em que a professora vai dando toda a atenção para ela, passado alguns dias ela vai substituindo esse narcisismo que antes ela desenvolvia com a mãe, ela vai aplicando na vida da professora. Ela chora, a professora carrega. Ela tem qualquer sinal de algum problema, a professora leva, brinca, leva a beber água, leva no banheiro, vamos dar uma voltinha, porque uma criança começa a chorar, todas as outras começam a chorar também. Então, antes que a criança chore, a professora ela se adianta e ela já carrega essa criança aí, ó, que veio para o período de adaptação, e aí a criança fala, opa, tem alguém que não é a minha mãe,
mas que me dá toda a atenção que eu preciso. Ela continua desenvolvendo, então, um ego narcisista, só que agora usando a figura da professora. Só que a professora ela é esperta, ela tem alguns mecanismos que a mãe não tem. Primeiro, ela fica só 5, 6 horas. Segundo, ela vai devagarinho introduzindo essa criança no mundo de outras crianças. Às vezes não tinha irmão, às vezes não tinha algum coleguinha, vizinho, muito mais ainda nessa época nossa, em que é cada um na sua casa, né? Então ela vai devagarinho introduzindo essa criança e ela, sem perceber, ela se vê no meio dos seus iguais, dos seus pares, e aí ela deixa de pensar que ela é dona da mãe, que ela é dona da professora, e algumas semanas depois ela já está, como um bom modelo de imitação, fazendo tudo que as outras crianças também fazem. Tá? Alguma dúvida até aqui? Eu estiquei mais esse tópico aqui, né? É necessariamente esse complexo na mãe? O clássico é a mãe, tá? O clássico, o que Freud estudou, é a criança ali passar pela castração feita pelo pai, porque na época de Freud, final do século XIX, começo do século XX, mesmo ainda num mundo que já estava ali, não vou usar a palavra globalizado, mas industrializado, muitas mães ainda estavam em casa, cuidando dos filhos, e o pai que saía para trabalhar. Aí essa dinâmica mudou, mas a gente vai falar a respeito disso na psicanálise contemporânea, porque aí o mundo mudou, a forma como a gente vive, a forma como a gente se relaciona, e as crianças se relacionam com o mundo mudou, mas é uma outra aula. Mas no clássico, onde Freud estudou e onde a gente tem também aí os elementos cristãos bíblicos, é o modelo a mãe em casa, o pai fora. O pai vai lá fora buscar o provimento, vai lá buscar a comida, né? E também protege, e a mãe em casa, ela ensina, ela nutre, ela faz todas as coisas para poder cuidar dessa criança, tá bom? Fala, Maria. Então, aquele vídeo que o senhor mandou, pelo jeito o complexo de Édipo é o primeiro contato que você tem com a mãe, porque ele começa a ser gerado. Uhum. Primeira vez que você olha para sua mãe, e assim você não sabe como que ela estava, se ela estava bem, se ela estava cansada. Ali começa o complexo de Édipo. Uhum. E ele continua durante a fase em que a gente está com a mãe da gente? Sim. Ele continua sendo formado? Dos 3 anos até os 5 anos, não é que é assim, fechado. Em psicanálise, a respeito da mente humana, existe aí a forma de você medir, mas nada é assim, fechado. A gente precisa trabalhar com a mente muito aberta dentro da psicanálise a respeito do que é subjetivo. Tem criança que vai entrar no complexo de Édipo com 5 anos, tem criança que vai entrar com 2. Mas qual que é a média? A média é 3, entende? Aí aos 3 anos de idade, essa criança está ali, achando que ela é a dona da mãe, achando que a mãe vai fazer tudo que ela quer e que o mundo gira em torno dela. E quando a família ela é estruturada de acordo com a Bíblia, quando as coisas funcionam direitinho, na medida do possível, porque não existe um perfeito, existe o que dá para ser feito. E o pai vai ali e intervém e faz essa castração simbólica. Essa criança ela vai aprendendo a respeito da mortificação do ego, a respeito de renúncia. Ela vai sendo, lá no 3 lá, ela é forçada a sair do seu narcisismo e reconhecer que existe o outro. Vou dar um exemplo. Então, mas é aí que começa a formação da personalidade também, ou não? É aí, tá? Porque no complexo de Édipo, a criança ela já não está 100% mais inconsciente, ela começa a consciente fazer algumas coisas. É uma consciência de primeira infância, uma consciência de criança, mas
com 4, 5, 6 anos, a gente já consegue lembrar daquelas coisas que aconteceram conosco. A gente começa a imitar a atitude dos nossos pais, mesmo ainda naquele limiar do inconsciente para o consciente. Mas é aí que a personalidade dela está sendo formada. Por quê? É porque nessa idade, nessa fase, que o pai vai cumprindo essa função de introjetar, de colocar nessa criança a questão do superego, os limites, o juízo. Né? O pai fala assim, ó, não pode... A criança, por algum motivo, ouviu na televisão ou no celular um palavrão. Aí o pai fala, não pode falar essa palavra aí não. Geralmente a mãe fala assim, tá falando palavrão? Se o seu pai ouvir esse palavrão, ele vai brigar com você. Aí o pai chega em casa do dia de serviço, falando de uma família clássica, modelo bíblico. O pai chega em casa, a mãe fala assim, ó, tem que conversar com ele, tem que conversar com ela, porque falou palavrão hoje, daí o pai vai dizer. Mas aprendeu aonde? Ah, viu sem querer na televisão, mas tá repetindo. Aí o pai vai chegar, olha, você não pode falar palavrão. É muito feio falar palavrão. Se é um pai cristão, vai dizer, Jesus Cristo vai ficar triste com você se você falar palavrão. Se ele não for cristão, ele vai dizer, olha, é isso aí, não é coisa de criança falar, é feio. Isso aí é muito feio. Vai dizer outras coisas. Se você falar palavrão, o bicho-papão vai pegar você. Ou seja, a criança começa a ser castrada. A criança começa a receber não. E aí os valores, as tradições, a cultura, a religião, ou seja, as idiosincrasias, tudo que forma um ser humano, desde a genética até tudo isso que eu falei, religião, cultura, linguagem, trejeitos, tudo isso vai ser formado, vou usar um gerúndio aqui, vai estar sendo formado na fase do complexo de Édipo. Tá? Alguma dúvida, Mauri? Meu professor? Não, eu só tô ouvindo aqui, gente. Eu tô querendo prestar bem atenção nessa. Muito bom. Emerson, alguma dúvida? Dudu, tô falando um montão aqui. Pastor Samuel. Oi. Irmão. Eu tô aqui prestando atenção, né, na aula e o que os irmãos têm comentado. Eu aqui, por exemplo, né, nós temos gêmeos, né? Uhum. Nosso querido Gustavo e Henrique, eles estão com 9 anos agora e eles estão nessa vibe aí de olhar a gente, de querer imitar. O Henrique, o Gustavo, por exemplo, ele quer ajudar em tudo que a gente está fazendo, seja comida, seja varrer, seja cuidar dos bichos, ele está sempre querendo. E o Henrique já está numa fase, o Henrique tem um atraso, né? O Henrique tem TDAH, ele tem um atraso de 1 ano e meio a 2 anos, e o Henrique está meio ainda naquela fase de tudo ele quer. Uhum. Né? De tudo ele pede e acha que a mãe tem que dar no tempo dele. Né? Ah, eu tô com fome, quero isso, quero aquilo. E aí que é como o pastor falou, né? Que aí é nessas horas que quando a mãe não consegue exercer um domínio, é que ela me chama e eu chego e apresento e mostro justamente esses limites, né? Mostrar para ele que ele tem que esperar, que não é a hora ainda, que não está pronto, né? Explicar, mas também tendo aquele cuidado, porque a gente que tem gêmeos, que assim, quem vê gêmeos assim, acha que são iguais, né? Uhum. E o irmão mesmo conhece meus filhos, e eles são completamente diferentes. Sim. Então, assim, você não pode lidar com um da mesma forma que você lida com o outro. Né? Igual, por exemplo, a dificuldade que o Henrique tem, eu não posso jogar uma carga também em cima do Gustavo, né? Como se o Gustavo tivesse que viver protegendo o irmão também. É uma coisa que a gente esteve conversando esse dia sobre isso. Entendi. Quantos anos tem os seus meninos, Dudu? Fala pra gente. Estão com 9. 9 anos.
Você acha, diante do que a gente está falando aqui, que eles já, ou um deles, ou eles dois, já saíram da fase do complexo de Édipo, ou eles ainda estão terminando essa fase? O que você acha? O Gustavo, acho que ele está um pouco mais avançado. Uhum. O Gustavo, ele já tem a noção dos limites, ele já começa a ter a noção do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. A gente começa já a introduzir o ensino cristão para ele, né? Ele tem a Bíbliazinha dele, de vez em quando ele pega, ele lê. Já o Henrique não, talvez até por causa desse atraso, né, que ele tem. O Henrique ele ainda está nessa fase de a gente sai, ele fica colado com a gente. Às vezes a gente vai na casa de alguém e ele fica meio que a pessoa vai brincar com ele, fica meio sem graça, fica colado com a gente. Esse é o Henrique, né? É o Henrique. Isso. Então, o Henrique, o que você está falando de chamando de atraso aí é porque você é resolvido com o tema, né? Mas o que você está chamando de atraso aí é o TDAH, é o transtorno de déficit de atenção, não é isso? Isso. Então, o neuro também, ele constatou, né? O neuro, sim, ele constatou que ele tem realmente esse atraso aí. Uhum. A questão da formação, enfim. Então, gente, veja... É assim, a gente está indo pelo que os profissionais da saúde passaram para a gente. Não, mas é igual você, como você falou, eu conheço os meninos, né? E sei, embora a gente não esteja morando mais próximo, nem congregando na mesma igreja, igual antes acontecia, mas eu conheço os meninos, né? Eu sei que o Gustavo ele já caminhou um pouquinho, já está saindo, já saiu mesmo da questão do complexo de Édipo, ele agora está com o superego formado, ele já lê a Bíblia, ele já, se você falar, olha, isso aí não pode fazer, ele já acena com a cabeça, tipo, eu entendi, eu sei que não pode, então já está formado. E o Henrique, ele demora mais um pouquinho, porque ele tem esse, não atraso, ele tem esse transtorno, né? Esse transtorno. Veja, o Dudu, gente, ele é resolvido com o assunto, mas se a gente usar esse termo aí, dependendo da pessoa, do pai, da mãe, a gente arruma até um problema, né? Então, os dois meninos são lindos, têm olho claro, uma belezinha, cheia de saúde, e os dois têm 9 anos, como o Dudu falou aí, e um tem TDAH, o outro não tem, um já saiu da fase do término do complexo de Édipo, e nele já nasceu o superego, que é o herdeiro do Édipo, é a próxima fala aí no slide, e o outro ainda está caminhando para terminar. Cada ser humano, cada indivíduo tem o seu tempo, tem as suas particularidades. É por isso que a gente usa essa fala de que é muito mais do que biológico, é muito mais do que teórico, é simbólico, porque cada criança, cada pessoa, cada adulto vai... Por exemplo, você atende uma família de irmãos, tem lá 5 irmãos que passaram pelo mesmo problema, uma mãe que abandonou essas crianças. Cada um deles vai viver esse abandono de uma forma, não vai ser todo mundo igual. Então não adianta a gente pegar, chegou um paciente no nosso setting analítico, no nosso consultório, a gente ouviu e falou assim, já sei, esse aqui é isso. Veio outro que trouxe os elementos muito parecidos, e a gente fala, é isso, não é, pode ser outra coisa, tá bom? Então cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, cada história é um indivíduo, cada história é uma história, tá? A gente não trata todo mundo da mesma maneira, da mesma forma, até porque não dá, tá? Inclusive, Samuel, como você está dizendo, a gente que é cristão, eu usei um termo mais na questão que é falado pelos médicos, né? Mas a gente que é cristão, a gente vê de uma outra forma, a gente bota tudo na mão do nosso Pai, né? Celestial, que é o Criador de tudo e pode tudo. Inclusive, o Gustavo já lê, já escreve, né? O Henrique está aprendendo ainda, conhecendo as letras, mas graças a Deus está evoluindo bastante nisso. E é como você falou, eu como instrutor de arte marcial, e eles treinam, né? Eles treinam comigo, e a gente
gente repara, né? Por exemplo, o Gustavo está na faixa laranja e a gente está na faixa amarela. Mas é tudo no seu tempo. E a gente vê que, como você disse, mesmo que um pouco mais devagar, a gente vê que realmente, aos pouquinhos ele vai pegando, ele vai entendendo e vai chegar num momento que vai igualar, né? Creio eu. O nome de Jesus teve aqui um momento que vai igualar, mas cada um, como você mesmo disse, cada um no seu tempo. Né? Uhum. Perfeito, obrigado pela contribuição. Oi. Eu tenho 3 meninos e o meu mais novinho, ele tem 3 anos. Uhum. E ele, com 10 meses, ele abriu um diagnóstico de diabetes. Uhum. Diabetes. E aí ele, dos 7 dias que nós ficamos internados, foram 7 dias dele, literalmente 24 horas no meu colo. Entendi. O tempo todo no meu colo. Ele não aceita, ele foram muitos exames, então ele ficava só no meu colo. E ele também não andava, e o hospital eu preferia assim também. E até hoje, ele é só eu. Ele não aceita, assim, por exemplo, para ir, hoje eu já consegui desfraudá-lo. Ele já não usa mais fralda. E aí, se eu for falar com ele assim, teu pai vai te levar no banheiro, mãe, quero fazer xixi. Seu pai vai te levar no banheiro, ele não quer. É eu. Uhum. Na escolinha, ele foi pra creche porque a médica falou comigo assim, que ele não aceitava contato de ninguém mais. Depois da internação, ninguém podia encostar nele, era só eu. E a médica dele falou, ele precisa aceitar o contato social com outras pessoas. Uhum. Você vai ter que pôr ele na creche. E aí eu coloquei ele ano passado na creche. E aí foi uma luta, mas ele ficou. Mas ele ficava da entrada até a saída com a mesma fralda. Ele não podia encostar nele. Ninguém podia encostar nele. E aí esse ano ele começou, mas aí nós trocamos o tratamento, recebemos a bomba de insulina, então eu fiquei um pouquinho mais receosa de mandá-lo com a bomba e eu tirei. Mas no começo do ano, ele já desfraldado, só de perninha, ele segurava a manhã todinha, ele não fazia, ele não aceitava ninguém na barriga dele. Ele segurava as 5 horas de creche todinha. Uhum. E ainda assim, ele tem esse vínculo muito profundo comigo. É só eu. E como que você pensa, sendo agora uma estudante da psicanálise, como que você poderia fazer para... É uma pergunta que eu estou fazendo mesmo, não precisa ter a resposta, eu quero que você pense. O que você pode fazer para ajudá-lo nesse processo e ajudar também o seu marido a se tornar esse interventor, essa lei aí, essa pessoa que vai ajudar o seu... Como é que chama o seu menino? Mateu. Que vai ajudar o Mateu aí a entender, né, que você não pode estar com ele o tempo todo. O que você acha que dá para fazer? Você já está fazendo. Você colocou ele na escola, você desfraudou. Eu não sou uma mãe. Eu acho que eu peguei isso da minha mãe, do meu pai. Eu não sou aquela mãe melosinha. Por exemplo, na hora de dormir, dá muito beijinho, vamos dormir. Toda aquela preparação, eu falo boa noite na hora de dormir, beijo, vamos orar e amém. Uhum. É só assim. Até estava dando essa intervenção do pai. Eu sou a intervenção. Por mais que seja grudado comigo, eu mesma sou a intervenção. Porque eu não gosto dessa dependência em mim. Porque eu não sei, a gente nunca sabe o dia de amanhã e eu quero que eles sejam independentes. Os meus mais velhos são super carinhosos, mas são totalmente independentes. E com o Mateu, o que saiu da rota foi essa internação. E eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho medo de estar pesando, assim, porque acaba que eu fico pensando assim, não é que eu não quero ficar na mão da doença, da deficiência. E aí eu acabo ficando.
porque eu fico pensando, tadinho, já tá difícil. E aí eu acabo procrastinando uma coisa que eu deveria já fazer, que é já colocar no limite. Ele sabe? Quando tem vezes que ele fala, mãe, eu não quero que você me leve no banheiro, fala que você vai fazer sozinho. Ele vai sozinho, mas ele não vai com mais ninguém. Uhum. Não foi ele. Entendi. Precisa pensar, então, aí, você nem está pedindo opinião, vou te dar, mas precisa pensar aí de como inserir o pai nessa situação aí. Porque senão a mãe vai ficar fazendo as duas funções. A mãe vai fazer a função da mãe, que acolhe, e do pai, que precisa castrar. Tá? De alguma forma, quando ele tiver adulto, isso aí ele vai sentir. Então precisa, além de orar a Deus, pedir sabedoria, precisa estudar a respeito desse assunto aí um pouco mais, para ver o que dá para fazer para inserir. O primeiro conselho meu é achar um ponto de interesse dele. O pai precisa descobrir alguma coisa que ele gosta para começar a ganhar o coração dele, mas aí aos poucos ir entrando com a intervenção. Ao mesmo tempo que ele vai ter que aprender a confiar nesse pai, ele também vai ser podado por esse pai. Tá? Se você fizer as duas funções, no final vai dar certo, mas lá na frente, quando ele tiver adulto, isso vai, de alguma forma, no melhor sentido da palavra, vai afetar a vida dele. Tá? Veja que quando você fala da dificuldade com a sua mãe, aí você projeta, isso aqui é psicanálise pura, gente, aqui é sessão pura, tá? Você fala da sua mãe, você já projeta esse medo de não entregar para ele tudo aquilo que ele precisa por causa do trauma que ele viveu lá com relação à descoberta da diabetes e do tempo que ele ficou internado, entendeu? Isso acaba amolecendo você. Não é ruim, é bom ser uma mãe acolhedora, é bom. Só que quando você entrega além, pode ser que você mostre para ele que o mundo não é tão seguro assim e que ele, de repente, não vai conseguir confiar tanto em Deus da forma como ele deveria, e aí precisa de terapia, aquela coisa toda, Espírito Santo de Deus, entende? Se der muito ou se faltar, nos dois casos pode ser criado um problema lá na fase adulta. Mas também não é para ficar neurótica, com todo respeito à palavra, né? E agora eu vou... Não é isso. Ora a Deus, pede discernimento a Deus, estuda um pouco mais o caso, e aí assim, com os alunos aqui da escola, já grandes, adolescentes, eu tento, quando a relação está difícil, quando eles são assim arredios, quando eles não querem se submeter à autoridade, eu tento contornar, criando pontos em comum com eles, para que primeiro eu ganhe a confiança deles e depois eles entendam qual é o meu papel aqui na escola. Okay? Eu tenho um aluno aqui, não vou citar nome, mas ele está no 7º ano, que ele não estava respeitando ninguém. Aí, num passeio que nós fizemos com a escola, eu descobri que ele torce para determinado time, e eu comecei a conversar. Não é o mesmo time que o meu, mas é do mesmo estado que o meu, e eu conheço muito sobre o time, eu comecei a falar, contar história, e números, aquela coisa toda, e eu consegui conquistar a atenção dele. Agora ele me respeita. Um dia eu cheguei nele, eu coloquei a mão no ombro dele, ele deu um pulo assim, bateu na minha mão, eu falei, por que você fez isso? Eu estou querendo me aproximar de você, não é porque, me desculpe, ele pediu desculpa, falou assim, é porque eu já briguei, saí na mão com o professor, e eu pensei que você ia fazer isso. Eu falei, não. Aí eu falei, eu sou pai de 4 filhos, já tive 4 filhos adolescentes da sua idade, agora eu estou no último, que é o Samuel Davi, o meu filho, e eu jamais vou fazer alguma coisa dessa. Se você vier para cima de mim, eu sendo professor, você vai me bater, porque eu não vou revidar, porque você ainda é um adolescente. Aí ele, não, professor, mas jamais vou fazer isso também. Eu falei, posso pôr então a mão no seu ombro? Ele, pode. Então eu sou um dos poucos na escola que tem o contato físico com ele. Eu venho, ponho a mão no ombro, eu venho, converso com ele está passando dos limites, eu falo assim, logo comigo, faço até uma chantagem emocional do bem com ele, logo comigo que, entendo você vai... Aí ele, não, tá certo, não, eu vou... Aí eu falo, reseta, vamos começar do zero. Aí a gente começa e tá dando certo. Ontem foi domingo, na sexta-feira a mãe dele e o pai dele, eles vieram na escola, a gente conversou, foi muito bom. Então assim, a gente precisa de alguma forma começar a fazer o que precisa ser feito.
E tem que tomar cuidado para que a gente não esteja, Andy, projetando aquilo que a gente tem medo do que aconteceu com a nossa mãe, ou não aconteceu com a nossa mãe, ou com o nosso pai, e a gente acaba fazendo de uma outra forma, mas fazendo aquilo que aconteceu conosco também, tá bom? Então, ora a Deus, vai procurando aí estudar a respeito do assunto. Agora, eu sabendo, eu já vou também, quando lembrar ou achar alguma coisa, eu já mando para você ir inserindo esse pai, o seu marido, nessa fase aí do complexo de Édipo do seu menino que está começando. Então está no começo, tá mais fácil, tá? Ana, cadê a Ana? A Ana levantou a mão. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite. Samuel. Estou gostando muito do curso, excelente aprendizado. Estou gostando muito mesmo. Eu achei muito interessante essa situação da nossa amiga Andy, que chama? Uhum. Parece muito semelhante a uma pessoa bem próxima a mim, que teve também internada com a mãe e tal, e ela teve esse apego mais na mãe, e quando na fase adulta descobriu que ela tem o espectro autista, né? E se tiver interesse em gente conversar comigo, por eu tenho formação na área de educação especial, sou pós-graduado, então se você tiver interesse de conversar, nós podemos trocar uma ideia, às vezes eu posso te ajudar de alguma forma, estou à disposição, tá? Porque tem muitos casos que, às vezes, elas com espectro, né? E não necessariamente, porque o autismo não tem cara, né? As pessoas acham que tem que andar na ponta dos pés, tem que ter as estereotipias, né? Sacudir as mãos, essas coisas, mas não é bem assim, né? O espectro é como se fosse uma cartela de cores, né? E com isso vai se intensificando ou não, né? Então, o nível de suporte dessa minha conhecida é suporte 1, que é o bem leve, nem quem não é próximo dela não faz ideia, né, das coisas que ela passa e tal. E ela é muito apegada à mãe, foi muito apegada na infância. Agora não, já amadureceu e tudo mais, entendeu que ela tem isso. Então, assim, muito, muito legal. Se tiver interesse de conversar, estou à disposição. Olha aí que beleza, que bênção. Aí. Também a Maria quer falar. Fala com a gente. Então, no caso, eu ia perguntar se a criança é só diabética ou se ela tem autismo também. Uhum. Existe. Não, ele só pegou o trauma mesmo por conta de muitos exames. Ele fazia gasometria a cada 2 horas. Uhum. E aí teve uma solicitação de exame de urina via sonda e machucou, então ele tomou meio que um trauma mesmo. Eu jurava, antes de conhecer a psicanálise, eu jurava que se ia apagar da memória. Eu não acreditava nessa memória que fica. O que vai acontecer com ele é que ele vai ressignificar isso. À medida em que isso for tratado, se for cuidado, à medida em que essa fase for superada, ele vai ressignificar, tá bom? Mas esquecer não. Então, e no caso da Andy, é uma insegurança ou um comportamento que talvez você aprendeu com sua mãe? Sua mãe também, às vezes, passou por alguma coisa assim de super proteger você? A Maria já está analisando você, Andy. Não, na verdade, o que eu peguei da minha mãe foi o desapego mesmo. A minha mãe e meu pai não são muito aqueles pais de dar beijinho, falar que te ama. Por exemplo, meu pai acho que nunca falou que me ama, mas eu falo com os meninos. Mas essa parte de não querer filhos colados em mim, eu não é isso que eu falei que eu peguei dele, entendeu? Entendi, nós entendemos. É por isso que eu estou estranhando essa vivência com o Mateus, porque ele é muito grudado. E aí ele quer ficar passando a mão em mim, porque ele quer eu. É porque você é a salvadora dele.
Quando ele teve o trauma, você se apresentou como aquela que tirou ele ali do sofrimento, tá? E tá tudo certo. O que precisa com o tempo é trazer esse pai também para esse cenário, para que as coisas ali na formação dele estejam ali no lugar correto. Tá? Para a gente terminar aqui, viu como psicanálise o assunto... Oi? Tá dando eco. Então, mas é alguém que está com o microfone ligado aí. Olha aí se o seu não está, porque o meu não está. O meu eu desligo. Então, a hora que aí, desligou o seu. Agora o eco acabou, ó. Tá vendo? É porque o seu estava aberto. Não tem problema, a gente vai acertando aqui. Então, assim, só para a gente fechar esse assunto do superego, a gente vai ter que falar um pouquinho dele na semana que vem, mas o pastor Marlon, acho que na semana que vem vai estar, ele fez uma pergunta, a gente precisa falar a respeito disso. Ele falou se é no complexo de Édipo que a criança ela assume um gênero diferente daquele que ela nasceu. E eu falei que a gente vai responder a respeito disso. Mas agora, aqui para terminar isso daqui, o nascimento do superego, ele acontece, então, eu estava dizendo, no final, então, aí dessa fase do complexo de Édipo, tá? A criança, ela não consegue vencer o pai, não consegue. Ela precisa engolir esse pai, precisa aceitar esse pai. Ela precisa aceitar essa autoridade paterna. Ela precisa aceitar as regras. Ela precisa aceitar as proibições, os valores. E a voz desse pai, eles são, então, assimilados pelo inconsciente da criança. Ela tenta, muitas vezes, negociar, tenta, muitas vezes, fazer algum tipo de, mesmo sem saber, algum tipo de chantagem emocional, chora, não vou comer, não vou beber, vou jogar isso no chão, mas não vai adiantar. O pai, ele vai ser mais firme do que ela, e ela vai acabando, então, a transicionar de fase. Ela sai ali do Édipo e começa, então, a ser construído, o que a Maria chamou muito bem chamado aí, de esse senso, essa personalidade da criança. Ela começa, então, a desenvolver, a resolução aonde nasce o superego, tá? O superego, para a gente terminar aqui, então, é a instância psíquica que funciona como um juiz interno. Ele tem duas funções principais, tá? A consciência moral aponta o erro, pune através da culpa e vigia os nossos pensamentos. Então, ela aponta o erro, tá? E ela culpa a gente por, nossa, fiz isso, o meu pai disse que não pode, a Bíblia disse que não pode, as minhas tradições morais, culturais, disse que não pode, tá? E aí, e também, além da consciência moral, o ideal do ego. O ideal do ego é aquilo que dita como nós deveríamos ser para sermos amados e aceitos. Tem um desenhozinho que a gente vê na aula de psicanálise, mas ele é um pouco mais complicado de mostrar, porque tem as meninas do grupo, mas para vocês entenderem como é que é o ideal do ego, como funciona, funciona mais ou menos assim, ó. Um jovem, ele tá apaixonado por uma garota. Vocês entenderem, vocês montam aí na mente de vocês a imagem. Um jovem está apaixonado por essa garota. E aí ele tem medo, tem vergonha, ele é tímido, ele não consegue falar com essa garota. Mas ali o ego dele quer abraçar a garota, quer beijar a garota, quer sair com a garota, quer tomar um sorvete, quer comer um lanche com essa garota. Então o que ele faz? O ego dele de alguma forma quer colocar isso para fora. Aí ele vai lá na casa dele, lá tem
um pé de goiaba lá, tem um pé de goiaba. Então ele chega no pé de goiaba e ele dá aquele abraço. A goiabeira é uma árvore ruim. Vamos pegar uma mangueira, uma árvore mais frondosa, mais larga. Ele vai dar um abraço na mangueira e ele até passa o rosto assim, mesmo ali na casca da árvore, ele finge que ele está abraçando essa garota. Isso não acontece mais, então precisa entender o exemplo. De alguma forma, ele está colocando para fora, está externalizando aquele desejo, aquela vontade, aquele sentimento, né? O irmãozinho do namorado da Maria, minha filha, um dia ele falou que viu o irmão mais velho abraçando o travesseiro e falando o nome da Maria, e o meu futuro genro estava todo, como é que é a palavra? Me ajudem, gente? Tímido, porque o garoto de 9, 10 anos entregou ele na frente da minha filha, na frente da gente, estava todo mundo na casa dele, ele ficou sem graça, falou, cala a boca, moleque, não sei o quê. Mas esse é o ideal do ego, ele vai ditar o que a gente precisa, ou como nós deveríamos ser, para sermos amados e aceitos, tá? Então o superego é essa instância que funciona como juiz e ela tem essas duas funções, a consciência moral e o ideal do ego, tá? O ideal do ego é a gente ser amado, é as pessoas, o outro fazer o que a gente quer que seja feito, é ser aceito, nem sempre dá certo. Quando não dá certo, o superego devolve isso lá para o id e aí a nossa mente recalca isso, depois volta de um monte de outro jeito que a gente vai estudar mais para frente, tá? E para terminar então, o olhar cristão. Do superego rígido à verdadeira consciência moral. Aqui está o ponto central para a nossa maturidade espiritual e para a gente ensinar isso também para as pessoas. O superego descoberto por Freud é uma estrutura humana, psicológica e muitas vezes infantil e tirânica. Eu quero agora e você tem que fazer, me dá o que eu estou querendo. E essa é a infantil e tirânica. Eu estou com vontade, quero agora, tem que ser nesse momento, porque eu desejo muito isso. Infantil e tirânico. Vai fazer o que eu estou querendo que faça e pronto, acabou. Tá? Agora, o superego freudiano, ele opera pelo medo do castigo e pela culpa neurótica. Tá? Se basearmos nossa fé ou nossa vida de fé apenas no superego, teremos uma religiosidade legalista, baseada no medo da punição divina e na necessidade de performance para comprar o amor de Deus. Um monte de gente, um monte de cristão, obedece a Deus não porque ama, mas obedece a Deus porque tem medo da punição, tem medo do inferno, tem medo do não de Deus, tem medo de que Deus não abençoe. Então, algumas pessoas virão para o nosso setting, para o nosso consultório, falando assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu obedeço a Deus, eu faço tudo que tem que fazer, não erro em nada. E aí a gente vai abrir os olhos dessa pessoa dizendo, olha, você precisa obedecer a Deus porque você o ama, porque você é filho, porque ele é teu pai, porque a relação precisa ser através do amor e do afeto e da graça, daquele favor que a gente não merece, da misericórdia, que é o que Deus tem que fazer conosco, mas não faz, porque Ele tem misericórdia. E não porque você tem medo da punição. A maioria das pessoas, 99% das pessoas vêm para trabalhar a terapia cristã com medo do que Deus pode fazer. E não querendo aprender a viver o amor de Deus na sua totalidade e plenitude. Entende? Então, uma frase para nós aí terminar essa aula de hoje. O Evangelho nos convida a ir além do superego, a ir além do juízo. Convida a gente a amadurecer a nossa consciência moral à luz da graça e também à luz... a Maria das Neves fez o contrário? O quê? Segue.
O complexo de Édipo nos mostra como a lei humana e as primeiras noções de certo e errado são gravadas na nossa mente através das figuras parentais, sobretudo pai, mãe, mãe, pai. Tá? Às vezes outras pessoas elas tomam esses papéis, eles assumem esses papéis, mas geralmente é pai e mãe. Aí a gente vai aqui é o complexo de Édipo clássico. Depois a gente, na psicanálise contemporânea, vai falar a respeito das confusões que existem hoje por conta da mudança da sociedade. Então, no entanto, a nossa identidade e moralidade não terminam nos nossos pais terrenos. Olha aqui, ó, que são falhos. O processo de santificação e amadurecimento psíquico consiste em educar esse superego rígido, permitindo que a voz do Espírito Santo molde a nossa consciência. A gente precisa ser esse agente na vida das pessoas, esse agente que apresenta o Espírito Santo, que apresenta Deus como um Pai perfeito a essas pessoas que muitas vezes vão chegar no nosso consultório toda... Como é que é a palavra, gente? Hoje eu estou meio devagar com as palavras. Ela chega com essa identidade paterna em Deus toda bagunçada, toda enviesada, né? Então a gente nós vamos conseguir se entender tudo isso, a gente vai conseguir apresentar Deus como Pai, trabalhar a identidade dessa pessoa como um filho, apresentar o Espírito Santo como uma pessoa que acolhe. Eu nunca digo na minha sessão para ninguém que o Espírito Santo é a mãe. Não digo isso. Mas eu digo que o papel que o Espírito Santo faz de consolador, de acolhimento, de caminhar junto, de estar conosco ao lado, ensinando as coisas, mostrando aquilo que precisa ser mostrado, eu falo, aí sim, o Espírito Santo se parece com essa mãe, só que agora perfeito, né? Perfeito, ele não erra, não dá um conselho errado, não erra, não frustra, não tem erro, porque ele é Deus, igual ao Pai. Agora o Pai, a gente apresenta como o Pai das misericórdias, o Pai das consolações, o Pai das luzes, o Pai que quer nos adotar como filho, amando como se fôssemos filho gerado dele mesmo. E para provar isso, ele entrega o único filho que ele tem. Eu falo tudo isso em sessão de psicanálise. Mas aí, quando eu vou começar essa terapia, com qualquer que seja a pessoa ou o casal, eu sempre deixo muito bem claro. A minha terapia é freudiana cristã. Você tem certeza? E aí, desde o começo, a pessoa sabe que os valores cristãos estão intrínsecos em todas as sessões, tá? E aí, então, esse processo de santificação e amadurecimento psíquico consiste em educar esse superego rígido, permitindo que a voz do Espírito Santo molde a nossa consciência. Passamos da obediência pelo medo, da lei do velho homem, para a obediência pelo amor, da liberdade dos filhos de Deus. O pastor Amauri sabe. Agostinho de Hipona, ele dizia o seguinte, que o pecado é o amor fora do lugar. Tem alguma coisa errada com o nosso amor, o amor que vem de Deus, quando a gente está preso em alguma situação, em algum pecado. É o amor fora do lugar. Quando o amor está no lugar certinho, quando o amor está em Deus, quando o amor está no Pai, a gente obedece sem medo, a gente obedece pelo amor também, e aí nós temos liberdade como filhos de Deus. Ok, gente? Alguma dúvida? Posso falar? Pode. O que acontece? No período da castração, que vem do pai, né? Que a castração vem do pai. No período dessa castração, talvez a castração tenha sido tão intensa que a criança, ao ter medo do pai, ele vai ter medo de Deus também. Uhum. A gente vai falar isso um pouquinho mais a respeito da formação. A gente falou como o superego é formado. Depois a gente vai falar um pouco mais profundamente isso. Quando o pai é omisso, ou quando a pessoa que cumpre esse papel de castrador do complexo de Édipo, quando ele é tirano, quando ele fica muito em cima,
a criança vai ter um superego rígido. Quando ele deixa de qualquer forma, aí a criança não vai ter limite de nada, vai achar que é quase que um mundo anarquista, pode fazer tudo de qualquer jeito, a criança precisa experimentar todas as coisas, então, mas a gente vai falar mais disso em outras aulas, tá bom? Então, porque olha para você ver, eu mais a minha irmã, nós temos a diferença de 1 ano e 3 meses. No caso, o pai era bravo e severo, tanto comigo quanto com ela. Ela, quando via o pai, fazia até xixi na boca. Eu corria dele. Entendi. E agora, tanto você e ela estão replicando da forma de vocês isso tudo que o pai de vocês produziu lá na fase do complexo de Édipo. E nós conversamos esses dias agora atrás aí, a respeito disso, né? Alguma dúvida, gente? Volto a repetir. Volto a dizer e repito, melhor dizendo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrou, não está mais na aula, coloca lá no grupo, que eu vou me esforçar para poder responder. Tá joia? Fala, Dudu. Eu queria pedir só uma vírgula na aula aí, que alguém correu aqui e queria te ver. Fala oi com o tio Samuel. Oi. Quem é? É o Gustavo? É. Oi, Gustavo. Fala oi. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eita, vergonha. Pronto aí. Gente, esse é o Gustavo. É um dos gêmeos do Dudu. Depois o Dudu vai colocar a foto deles lá. Gente, olha lá ele lá. Apareceu ali, mas rapidinho. Foi igual o The Flash. Aí, ó, apareceu agora. Muito bem. Gente, alguma dúvida a respeito do complexo de Édipo? Deu para pegar bem agora? Que o pai faz essa castração, que nós estamos falando do complexo de Édipo clássico, que nós vamos falar ainda a respeito de como a sociedade contemporânea lida com o complexo de Édipo, tá? A gente vai até entrar um pouquinho num outro pensador chamado Lacan. Ele estende um pouco mais esse assunto, mais do que Freud, mas o básico do Freud é isso aí, tá? Pastor, só uma pergunta final aqui, se esse complexo de Édipo tem alguma idade determinada assim ou não? Como é que é? Se esse complexo de Édipo ele vai até uma certa idade, tem alguma idade limite para isso? Vai, né? O normal é que ele transite aí dos 3 anos até os 5, 6 anos. Mas tem pessoa que vai levar isso até a adolescência, vai pular a fase da latência, que é a próxima, e vai até a adolescência. Mas são exceções, tá? São exceções. Tá? Ele vai até os 5 anos se houver essa intervenção do pai. Isso, senão ele vai demorar mais. Isso aí. Tá? O ideal é que fosse assim, que começasse com os 3 anos e fosse até os 5, 6 anos. Mas às vezes começa mais tarde, às vezes termina mais tarde. Cada criança tem a sua particularidade, peculiaridade, mas o comum, o normal é entre 3 e 6 anos. E aí, por que a gente precisa saber? Vamos desmistificar isso. Por que a gente precisa saber? Porque nós vamos, escutando os nossos pacientes, nós vamos entender se eles começaram o complexo de Édipo muito tarde, ou se não houve ninguém que castrasse, ou se a mãe foi quem fez a castração, não foi o pai, ou se foi o avô. À medida em que o nosso paciente ou a nossa paciente, elas vão nos dando elementos do passado, sobretudo enquanto criança, a gente vai montando esse quebra-cabeça analítico e vai entendendo o porquê que aquele sofrimento, aquele trauma está ainda ecoando, está ainda falando através das atitudes daquela pessoa, mesmo depois da vida adulta. Então, por isso que a gente precisa conhecer.
Aqui a gente pode usar esse conhecimento para a criação dos nossos filhos. Mas na sessão de psicanálise, a gente vai identificar onde houve o problema daquela pessoa que está conosco ali fazendo a terapia. E identificado o problema, eu volto lá no comecinho da aula, identificado o problema, eu vou mostrar para aquela pessoa a causa. Olha, sabe por que você está assim? Porque quem deveria te ensinar limites não apareceu na história. Lembra que você me contou que o seu pai abandonou a sua mãe? Ou lembra que a sua mãe, ela é que tentou fazer essa castração? Então a gente vai explicar. E ao ser explicado isso para a pessoa, ela, primeira coisa, vai ter condição de se autorresponsabilizar por aquilo que está acontecendo agora, no presente. E depois vai conseguir entender que aquela mãe, aquele pai, não fez talvez aquilo por querer. E mesmo que tenha feito aquilo por querer, essa pessoa vai ter condições de perdoar o pai, ou perdoar a mãe, ou perdoar o avô, porque aí ela vai entender que a pessoa não tinha para dar aquilo no momento da sua infância. Entende? Nós vamos ajudar essa pessoa aí. Ela não consegue perdoar. Vamos entender por que ela não consegue perdoar. Né? O pai era muito tirano, a mãe era muito tirana, teve alguém que cometeu algum abuso na vida dessa criança, e essa criança cresceu reprimida. A gente vai entender e vai explicar isso para a pessoa. Na verdade, vai fazer com que ela entenda. Nós vamos entender e depois vamos entregar para essa pessoa o que está acontecendo. Olha, parece que o que está acontecendo com você é isso. A partir desse momento, você vai falar para a pessoa, sabendo disso agora, o que você vai fazer? Aí essa pessoa começa a agir. Tá bom? E só mais uma dúvida. Eu estou com uma amiga que a gente descobriu que ela agora está com o câncer dela, retornou e deu metástase. O médico já desenganou. Uhum. Só que ela é uma, assim, ódio mortal para a mãe dela. Ela não imagina a mãe dela na frente dela, nem ficava de olho. A mãe dela era uma pessoa muito, assim, culpava ela. Não gostava, que tomou raiva do pai, porque o pai foi embora, o ex-marido foi embora. E aí parece que tomou uma rivalidade com a filha. Aí cresceu sempre maltratando ela, era a mais velha e ela tinha que cuidar dos irmãos. Toda a responsabilidade era dela, tudo que acontecia com os irmãos ela acompanhava, e a forma da mãe bater era sempre no rosto, sempre batia no rosto. E ela foi crescendo com muita amargura, muito ódio da mãe dela. Quando ela está com esse câncer, ela não perdoa a mãe dela de jeito nenhum. Então, a gente já sabe aí que o motivo do câncer é essa amargura, essa dificuldade, né? Fecha o fone, isso. A gente já sabe que a causa, tudo indica que a causa do câncer seja todo esse sentimento reprimido com relação à mãe, todo esse trauma vivido com relação à mãe. E assim, se ela não é tão fácil assim, né? Precisa trabalhar bastante a respeito disso, mas não que ela perdoando agora a mãe, ela vai ser curada, mas com certeza, eu falo com certeza, mas tem que ouvir mais. Certamente, a palavra é certamente, a causa dessa doença aí parece ser psicossomática. Ela foi guardando todas essas coisas que aconteceram com a mãe, isso somatizou na vida dela, isso se tornou uma doença psicossomática. O câncer veio por causa da amargura, por causa da dor, por causa do trauma. E aquilo que ela não consegue perdoar é o que, na verdade, está matando ela. E agora, como já está em metástase, essa coisa toda, e nós já entramos aí na situação em que só um milagre de Deus pode resolver, o que precisa ser trabalhado com ela é o perdão e o que vai acontecer na vida dela no futuro. Se ela morrer assim, ela precisa perdoar essa mãe. Mas quem que obriga alguém a perdoar? Né? A gente ajuda, a gente mostra, a gente fala, usa casos e tudo e tal, mas a decisão é da pessoa.
A decisão é da pessoa, sempre é da pessoa. É o que a Maria falou lá, logo mais lá atrás, ela falou, é autorresponsabilidade, e depois eu completei com perdão. Autorresponsabilidade e perdão. A mãe dela fez tudo isso, mas ela tem uma opção. Qual que é a opção? Perdoar. Zerar a conta da mãe, né? E aí, para quem é cristão, é muito sério isso, porque a condição de nós sermos perdoados é que a gente perdoe também as pessoas. Agora, precisa entender, um bom psicanalista vai tentar falar com ela e tentar entender o que a mãe sofreu, além dessa questão do abandono do marido, para que ela fizesse essas coisas com a filha por causa do abandono do marido. Tem um motivo aí também da mãe ter agido assim. A mãe não agiu assim com ela só porque o pai dela foi embora. A mãe agiu assim com ela porque na infância ela já tinha aprendido alguma coisa a respeito disso. Entende? Aí talvez, mostrando para ela que a infância da mãe também deve ter sido uma infância difícil e cheia de traumas, quem sabe ela se sensibilize e aí consiga começar a perdoar essa mãe. Porque se não perdoar a mãe, o maior problema dela não é nem morrer de metástase, é morrer sem ser perdoada por Deus. Silêncio, né, pessoal? Mas o psicanalista fala essas coisas aí, tá? O psicanalista mostra essas coisas aí. Se ele for cristão, ele mostra isso, tá? Tá joia, pessoal? Um beijão para vocês, como diz o mineiro. Nós nos encontraremos, se Deus quiser, no dia 1º de junho, na nossa próxima aula. Vocês estão lendo o livro? Vocês estão ouvindo pelo menos o livro pelo YouTube? Tem o livro no YouTube para você ouvir, ou tem o livro que está no nosso grupo, eu posso colocar de novo ali, para você ler, tá? Psiquiatria pelo olhar de Jesus. Vamos estudar esse livro aí, tem muita coisa boa lá. Vocês vão ver quanta coisa vai mudar dentro de vocês lendo esse livro aí, tá bom? Espero vocês na próxima segunda, nessa mesma bate-caverna, nesse mesmo bate-canal. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Deus abençoe a vida da Lívia, do Ramon, Deus abençoe a vida da pastora Valteia, do Emerson, do Ítalo, da Andy, da pastora Roberta, da Maria, do Dudu. Quem mais? Pastor Amauri, meu mestre. Deus abençoe a vida de todos vocês. Se esqueci de alguém, sintam-se todos abraçados e abençoados em nome de Jesus.